Muito bom dia, minha irmã, meu irmão. Pegue seu café e vamos ativar o seu propósito. Café com propósito ativado. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Se você está passando por uma tempestade, Deus vai falar com você nesta manhã. E lembre-se, não adianta ficar perguntando no meio da tempestade o que vai ser depois da tempestade. Lembre-se sempre o que Deus te falou antes de você entrar na tempestade. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto que muita gente está passando por uma tempestade e esqueceu do que Deus falou para você antes da tempestade. Então pegue seu café e vem comigo. Eu sou André Eleutério, criador do método Propósito Ativado, onde nós ajudamos pessoas a ativarem o seu propósito. E hoje nós vamos pegar o texto bíblico aqui de Mateus 14, onde fala que Jesus anda sobre as águas e Pedro falha. Então é interessante que antes dessa passagem de Pedro andando sobre as águas, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. O milagre acontece onde um menino entrega seus 5 pães e 2 peixinhos e Jesus faz a multiplicação dos peixes. É um milagre maravilhoso, onde existe ordem, existe a direção de Deus, existe a mão de Deus sobre aquele momento. Então, depois dessa multiplicação, Jesus insiste com os seus discípulos para que eles fossem para o outro lado do lago. É interessante notar que nessa passagem, quando Jesus insiste com os discípulos, quer dizer que eles se demoraram. Me parece aqui que eles não queriam ir para o outro lado, eles queriam ficar com Jesus. E Jesus insiste com os discípulos para que eles atravessassem. Então os discípulos, depois da insistência de Jesus, pegam o barco e começam a atravessar aquele lago. Só que no meio de tudo isso, existe uma tempestade. E no meio dessa tempestade, os discípulos ficam com medo. E certa hora depois que Jesus se retirou para orar, a falar com Deus, Jesus vem caminhando sobre o mar, sobre as águas. E os discípulos ficam com mais medo. Será que é um fantasma? Não, era Jesus. Então Jesus vem caminhando. E é interessante que nesse momento, Pedro, cheio de coragem, quando entende que é Jesus, diz: se é tu mesmo, faça com que eu caminhe sobre as águas. Então, Pedro faz o que ninguém além de Jesus conseguiu fazer, que é caminhar sobre as águas. Então, até em meio a uma tempestade, a uma dificuldade, você pode fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um momento difícil, deixa eu te dizer, Deus está próximo de você. Então, o primeiro ponto que eu quero tirar desse texto é que, quando Deus te der uma ordem, te der uma palavra, te der um destino, te dar um propósito, que o propósito fique claro para você, não fique insistindo, não fique demorando. Atenda a voz de Deus e obedeça naquele momento. Não deixe para depois, porque o que dá para entender aqui é que os discípulos demoraram a obedecer a voz de Deus, a obedecer a voz de Jesus, e por isso eles pegaram uma tempestade no meio do caminho. Então, muitas vezes, não tem nada a ver com o inimigo. Apesar que o inimigo pode se levantar, sim, com a permissão de Deus, mas muitas vezes a tempestade que nós estamos passando é porque nós demoramos a obedecer a voz de Deus. Então, quando Deus te der uma palavra, te der um destino, que o seu propósito ficar claro, não perca tempo. Apenas obedeça, crendo naquele que liberou a palavra sobre a sua vida. Então, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, obedeça. Entenda que aquele que liberou a palavra é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Então, se você está passando por um momento de tempestade, pare, reflita, entenda quem que mandou você, quem te deu a direção. Qual é o caminho que você está passando? Se você está no caminho, na direção
de Deus, fique tranquilo, você vai passar pela tempestade. Então não adianta xingar Deus. Muita gente no meio da tempestade começa a murmurar, começa a reclamar. Deus te deu uma palavra, fique tranquilo. Se a tempestade está aí, Deus está vindo ao seu encontro para te ajudar. Então eu gosto muito de uma situação que se fala que o inteligente consegue sair de buracos, mas que o sábio nunca cairia nesse buraco. Então você até pode ser uma pessoa inteligente que tem conseguido sair de alguns buracos, mas muito melhor é você ter sabedoria para não precisar cair em buracos. Aonde que eu quero chegar com isso? Se os discípulos tivessem sabedoria naquele momento, na primeira vez que Jesus pediu para que eles fossem para o outro lado, eles teriam passado sem talvez passar por essa tempestade. Mas enfim, a tempestade chegou. Nem sempre nós vamos passar, para o outro lado, seguir a direção de Deus sem uma tempestade. Na grande maioria das vezes, a tempestade vai vir. E muitas vezes é uma forma clara de dizer que você está no caminho certo. Então eu nunca encontrei até hoje alguém que obedeceu à voz de Deus e foi tudo uma maravilha, não. Muitas vezes a tempestade vem realmente por forças contrárias para nos provar e nos aprovar. Então se você está no meio de uma tempestade, fique tranquilo. Se você está indo no caminho da direção que Deus te deu, fique tranquilo, a tempestade vai passar. Então os discípulos estão ali no meio daquela tempestade, o mar está revolto, o vento bate. Então eles veem uma pessoa caminhando sobre o mar. Pedro entende que é Jesus e diz: Deus, Jesus, se é tu, faça com que eu caminhe sobre as águas. E Pedro caminha sobre as águas. Uau! Então, em meio a uma tempestade, algo sobrenatural acontece. Entenda que no meio de uma tempestade, Deus pode se revelar para você de uma forma como você nunca imaginou. Então, nesse momento, o que me chama a atenção aqui? Que Pedro, como talvez a maioria pudesse pensar, falaria o quê? Jesus, entra no barco e acalma a tempestade. Então, Pedro não faz isso. Pedro, ao invés de chamar Deus para o natural, ele entra no sobrenatural de Deus. Então, aproveite os momentos de tempestade para também caminhar no sobrenatural de Deus. André, como que eu faço isso? Medite mais na palavra de Deus. Ore mais. Parece que quando as coisas estão difíceis, fica mais fácil de orar, fica mais fácil de ler a palavra de Deus, fica mais fácil de obedecer à voz de Deus. Então, aproveite os momentos de dificuldades, o momento de tempestade, para que você também tenha um relacionamento melhor com Deus. Josué 1 diz que Deus chama Josué e diz: olha, meu servo Moisés morreu. Agora faz o seguinte, se você quer ser bem sucedido, nas minhas palavras aqui dizendo, medite no livro da lei de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que tudo que você fizer será bem sucedido. Então, o segredo para nós sermos bem sucedidos é obedecer à voz de Deus. Não precisar que Deus fique insistindo conosco para que a gente venha lhe obedecer. E meditar no livro da lei de dia e de noite. Porque é a palavra profética sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus viva e eficaz. Então, Pedro caminha sobre as águas. Só que chega uma hora que ele tira os olhos de Jesus. Porque nós somos humanos e muitas vezes no meio da tempestade, o que a gente vai fazer? Tirar os olhos de Jesus. A gente vai começar a olhar para a tempestade como se a tempestade, como se o vento fosse mais poderoso do que Deus. Não, não funciona assim. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Então, muitas vezes, o que é supostamente normal é tirarmos os olhos de Jesus. Mas interessante, quando Pedro afunda naquela água, ele grita: Jesus, me ajuda. Mesmo que parecesse para Pedro que Jesus estava longe, Jesus apenas estica o seu braço, dá a mão para Pedro e tira Pedro da água. Então, deixa eu te dizer,
Apesar que tudo parece que Deus está longe nesse momento de dificuldade que talvez você está passando, basta você pedir ajuda. E muitas vezes nós somos orgulhosos por não pedir ajuda a quem está perto. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, também não seja orgulhoso. Reflita sobre isso. Talvez nesse momento Deus está querendo trabalhar na sua vida para que o orgulho seja retirado de dentro do seu coração. Então muitas pessoas passam por dificuldade por não saber pedir ajuda. E deixa eu te dizer, nem todo mundo vai te ajudar, mas a pessoa certa vai te ajudar. Então Jesus, ele pode sim te ajudar a te tirar dessa situação que você está passando nesse momento. Então entenda, Jesus insiste com os discípulos, eles perdem o time, a tempestade vem, Pedro caminha sobre as águas, tira os olhos de Jesus e começa a afundar, grita para Jesus, Jesus, como se Jesus estivesse longe, Jesus estica a mão e ajuda Pedro. Então Jesus entra no barco e acalma o mar. Um dos grandes problemas que nós temos é que nós queremos pedir para Jesus, para que Jesus acalme toda a situação externa sem antes ele entrar no barco. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, nós apenas estamos protelando uma dificuldade. Nós estamos deixando para consertar depois. Não. Primeiro faz o seguinte, tá dando tudo errado. Está no meio da tempestade? Faz o seguinte, peça para Jesus entrar no seu barco. Porque quando Jesus entrar no seu barco, você estabiliza primeiro o seu interior, você equaliza as suas emoções, e daí sim, Jesus vai acalmar o externo. Então, de nada adianta nós sermos como um sepulcro caiado, pintado por fora, bonito por fora, mas por dentro está cheio de podridão. Então, traga Jesus primeiro para dentro, para que ele arrume tudo que está estragado, tudo que está um caos, e depois sim ele vai acalmar o exterior. Então, entenda, Deus está perto de você no meio dessa tempestade. Então, qual é o segredo daqui? Entenda, Jesus tinha falado, vão para o outro lado. Então, Jesus já liberou uma palavra sobre a vida dos seus discípulos. Então, eles iriam chegar do outro lado, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então, no meio da tempestade, você para de se perguntar por que está acontecendo isso. Agora, se lembre da última palavra que Deus te deu. Se Deus te disse, vai para o outro lado, você vai chegar para o outro lado. Independente se vier tempestade, independente se tiver dificuldades, você vai passar para o outro lado. Então eu declaro sobre a sua vida. Talvez você está passando por um momento de dificuldade no seu casamento. Talvez você está passando por um momento de dificuldade na questão profissional, na questão ministerial. Eu não sei qual é o seu problema, mas a palavra de Deus liberada sobre a sua vida é o que vai acontecer. Então talvez você tenha que consertar algumas coisas internamente primeiro, chamar Jesus para dentro do seu barco, quem sabe tirar o orgulho, entender que Deus está perto de você e que Ele te ordenou a crescer, multiplicar e a dominar. Está lá em Gênesis, é uma palavra liberada sobre as nossas vidas. Então, em Gênesis, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou e ordenou a crescer, multiplicar e governar. Essa é a palavra liberada sobre as nossas vidas. Então, se você não está vivendo tudo aquilo que Deus liberou para a sua vida, talvez está faltando time na sua vida. O que é o time, André? Quando Deus te pedir algo, obedeça. Não fique esperando situações. Porque muitas vezes, quando que a gente obedece a Deus? Quando é algo bom para a gente. Quando é algo bom, algo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida, a gente não pede confirmação, a gente apenas obedece. É uma bênção sobre a sua vida, eu recebo. Pronto, acabou. Agora, quando é alguma coisa que vai nos custar algo, a gente pede confirmação. A gente pede a confirmação do profeta, na Bíblia, enfim, em sonho, em tudo quanto é jeito. E esquecemos de entender, se nós temos alinhamento com a voz de destino, com a voz de propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, nós entendemos, não, é Deus que está falando. Se Deus está falando, obedeça. Então talvez nesta quarta-feira, no meio da semana, a tua semana está um caos,
a tua semana está tá virado numa tempestade. Ei, volte na última palavra que Deus falou para você. Então, interessante também se a gente voltar, quando Deus chama Abraão, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão, o que ele faz? Ele sai daquele lugar sim, mas leva o seu sobrinho. E enquanto não há divisão entre Abraão e seu sobrinho, Deus não volta a falar com Abraão. Então, talvez, se Deus está em silêncio, você está pedindo um direcionamento, volte na última palavra que Deus falou para você, a palavra de direcionamento, e entenda o que ele falou. Ele falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e eu vou te mostrar o lugar que eu te darei. Então, enquanto Abraão não obedeceu 100% à palavra que Deus havia liberado sobre a sua vida, o que aconteceu? Deus não voltou a falar. Mas quando há a divisão, quando Abraão completa a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, o que aconteceu? Deus voltou a falar com Abraão. Então, talvez se você não está ouvindo mais a voz de Deus, pare, medite e entenda qual foi a última palavra liberada sobre você. É isso que você tem que obedecer. E obedeça 100%, não é mais ou menos. Com Deus não existe mais ou menos. Ou é ou não é. É o sim, sim, não, não. Então, se você está diante de uma tempestade, deixa eu declarar sobre a sua vida, você vai passar por essa tempestade. E talvez você vai aproveitar como Pedro e vai aproveitar para caminhar sobre as águas. E as pessoas vão ver o que você está fazendo e não vão entender o que está acontecendo. Você pode aproveitar um momento de tempestade e entrar no sobrenatural de Deus. Então aproveite a tempestade. Não reclame da tempestade. Não murmure da tempestade, porque talvez foi você que se atrasou na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Então, nesta manhã eu quero orar com você. Se você tem algum tipo está passando por uma tempestade, coloque isso diante de Deus. Coloque isso diante de pessoas que Deus vai te mostrar que podem te ajudar. Não seja orgulhoso. Não tenha medo de caminhar sobre as águas. E se você afundar, lembre-se, Jesus está do seu lado. Então, independente da tempestade que você está passando, deixa eu te dizer, Deus é contigo. Agora volte e obedeça a última palavra que Deus lhe mandou fazer. Obedecer. Então eu declaro sobre a sua vida paz, prosperidade, propósito ativado, que você entenda qual o seu propósito e você venha viver tudo aquilo que Deus planejou sobre a sua vida. Volto a dizer, Salmo 139, 16 diz que antes mesmo que você viesse a nascer, Deus já havia escrito todos os seus dias no seu livro. Então, faz o seguinte, não sabe muito bem para onde você está indo, pergunte a Deus qual é o seu propósito, o que o Senhor escreveu para mim nesse dia, o que o Senhor escreveu para mim, para que eu venha fazer aqui na terra. Vocês não estão aqui apenas pesando na terra, não, Deus tem algo grandioso com vocês. Então, se você obedecer à voz de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Ah, não vai ter tempestade? Não, a tempestade vai vir. Porque a tempestade vai forjar você para que você esteja preparado para governar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se você não me segue, comece a me seguir, encaminhe essa live para alguém que precisa ouvir essa palavra, que está passando por um momento de tempestade, que Deus possa reanimar essa pessoa, que Deus possa tirar ela do fundo das águas e dizer, ei, estou contigo, para que Jesus entre no barco dessa pessoa e acalme a tempestade e eles consigam chegar no destino que Deus liberou sobre a vida delas. Então, eu te desejo paz, prosperidade, propósito ativado e que você venha chegar do outro lado. Que você venha obedecer a voz de Deus e comer tudo aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Que você se alimente do melhor dessa terra, que você viva o melhor dessa terra, que você viva o melhor dentro daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Então, forte abraço, Deus abençoe, propósito ativado e nos vemos na sexta-feira. Forte abraço.